Valor da igreja local. Enfatizarei a importância que tem a igreja local para o ser humano e para a obra de Deus aqui na face da terra. Portanto, chamo a sua preciosa atenção para esse pormenor e começo com uma declaração paulina na carta pastoral que disse: a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3:15. Eu citei a parte B do verso. Eu queria fazer algumas colocações, deixando 8 perguntas que ressaltam o valor que tem a igreja local. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é a coisa, vamos dizer assim, alguém tem dito que é a mais importante existente na face da terra, que é a igreja de Jesus. E o seu valor deverá ser reconhecido principalmente por aqueles que a integram, pelos ministros do Evangelho, pelos propagadores desta mensagem santa. Então deve ressaltar aí o seu valor. E a pergunta que eu deixo, as perguntas que eu deixo são as seguintes. Primeiro, com quem você está tendo ou irá ter comunhão? Você deve ter comunhão com um grupo seleto, um grupo específico. Nós temos comunhão de um âmbito geral com todos os cristãos verdadeiros, mas isso aí tem limitação, até porque a gente não está se encontrando sempre, mas com um grupo local, corpo, que é a família, a igreja, então deve haver comunhão. E a pergunta é: com quem você está tendo ou irá ter comunhão? E por isso esta pergunta está dentro do valor, no contexto do valor da igreja local, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você está tendo comunhão ou irá ter com quem? Deve ser com um corpo local que tem a mesma afinidade, mesmos ideais e que se une os esforços para proclamar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, não é verdade? A segunda questão, a segunda pergunta é a seguinte: onde você irá participar da ceia do Senhor? Com isso eu estou dizendo, se não for a igreja local, onde você irá participar da ceia do Senhor? Porque a participação da ceia está envolvendo, está expressando nossa comunhão com Cristo, com o Evangelho, a sua morte, o seu sacrifício vicário em nosso favor. E ao mesmo tempo também está demonstrando nossa comunhão uns com os outros. Jesus Cristo estava presente com os discípulos e celebrou exatamente essa realidade e ali instituiu a ceia do Senhor. Onde você irá então participar da ceia do Senhor, se você não fizer parte de uma igreja local? A importância da igreja local. Em um terceiro caso, onde você irá se reunir para adorar a Deus regularmente? Você pode adorar a Deus na sua própria casa? Pode. Mas você não deve ficar isolado de um contexto. Você não está exilado. Você deve estar dentro de um contexto, reunindo-se com outros irmãos para adorar. Porque a Bíblia diz o quê? Não deixe a sua congregação. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima, é o dia da volta de Jesus. Então, essa pergunta aí, em terceiro caso, onde você irá se reunir regularmente, sistematicamente, para os cultos de adoração. Então você tem que ter a sua família certa onde está fazendo isso. Quarto caso, quarta pergunta, vou deixar disse 8 perguntas sobre a igreja local, que ressalta o valor da igreja local. A quarta pergunta é:
para onde você irá encaminhar uma pessoa que você conduziu a Cristo. Você falou o evangelho para alguém, você crê na autenticidade do evangelho, na salvação, na vida eterna que Jesus proporciona, no perdão dos pecados. Você prega para uma pessoa, essa pessoa se converte, se arrepende, você vai encaminhar essa pessoa para algum lugar. E a pergunta é, para onde você vai encaminhar essa pessoa? Para qualquer igreja, qualquer lugar, tá certo? Se você encaminhar para uma igreja que está com a doutrina contra os princípios do Novo Testamento, se você encaminhar para uma igreja que está negando a ressurreição de Jesus, negando os milagres de Jesus, negando a autenticidade da Escritura, a suficiência da Escritura, a suficiência de Cristo, então você vai encaminhar uma pessoa para um lugar desse? Você tem que ter um lugar certo, definido, para onde encaminhar os novos decididos que conhecem a Jesus, o Jesus que você conhece, essa realidade tão nobre. Bem, vamos para uma quinta pergunta. A quinta pergunta é, para onde você... Ok. Onde você vai criar os seus filhos? Onde é que você vai criar os seus filhos? É na igreja ou no mundo? É na igreja ou fora da igreja? Onde você irá criar os seus filhos? Isso é importante, gente. Seus filhos precisam de exemplo. Seus filhos precisam de atenção do evangelho. Para onde você vai encaminhar, criar os seus filhos, encaminhá-los no caminho do Senhor? Se você não crê na autenticidade da igreja local, corpo local, onde você deve participar e com regularidade. Sexta pergunta. Essa pergunta aqui faz sentido, gente, preste atenção. Onde é que os seus filhos irão se casar? Você vai casar seus filhos aonde? Meramente no mundo? Vão só se casar no civil? Não tem um compromisso formal diante de Deus, diante de uma comunidade cristã? Vai casar em qualquer igreja, não importa o que ela crê? Ou você tem um grupo local que você acredita nos princípios que ele sustenta, porque estão nas escrituras, e por isso você vai querer ter os seus filhos lá, porque você quer que eles se casem exatamente no temor do Senhor, na presença do Senhor, na igreja? Bem, sétima pergunta, são 8 perguntas que ressaltam o valor da igreja local. A número 7 é: onde os seus filhos irão encontrar os seus futuros cônjuges? Isso é importante. Onde é que os seus filhos irão encontrar os seus cônjuges? O rapaz vai encontrar uma moça crente, e a moça crente vai encontrar um rapaz que tem o temor do Senhor. Aonde? No mundo isso vai acontecer, nas festas, fora dos caminhos de Deus, e uma mentalidade totalmente contra as escrituras. Pense muito bem, caro ouvinte, antes de pensar de deixar os caminhos do Senhor, da igreja, a comunhão dos irmãos com os irmãos. Onde seus filhos irão encontrar os seus cônjuges? Bem, e última pergunta, eu disse são 8. A quem você vai pedir oração, o apoio espiritual ou aconselhamento? Se você não acredita no valor da igreja local, você precisa de ajuda. Você não é uma pessoa isolada no mundo. Nenhum ser humano consegue viver isolado. Precisa de outras pessoas. E onde você vai buscar apoio espiritual, aconselhamento, ajuda, pedir oração, se você não acredita na igreja local? É qualquer pessoa que encontra na rua? Pense bem. O valor ressaltado nessas perguntas, que ressalta exatamente a igreja local, seu valor, sua autenticidade. E peça a Deus sabedoria, orientação para encaminhar seus filhos no caminho do Evangelho,
no caminho que é Jesus, dentro das doutrinas do Novo Testamento, andando no temor dele e assim aguardando Jesus voltar. Esse é o nosso vídeo hoje, falando sobre o valor que tem a igreja local. E que você pense e reflita com muita seriedade e responsabilidade e peça a Deus ajuda. Conte com o apoio dos irmãos. A igreja é uma família. Esta família que vai crescer junto, vai se edificar junto, vai mutuamente se apoiar, se amam e se ajudam. Isso é a igreja, o corpo de Cristo local, que representa o todo, a igreja geral, que de âmbito universal, em todo lugar no mundo, em todas as épocas da era da igreja, mas que agora um corpo visível, local, onde estamos reunidos. Isso é muito importante, algo glorioso. Tem seus problemas? Tem seus defeitos? Tem, mas nós vamos procurar manter a sã doutrina das Escrituras e procurar então ajudar aqueles que estão com dificuldades, é claro. E devemos então procurar integrá-los nos caminhos de Deus, discipular e ensinar essas pessoas todas as coisas que Jesus Cristo ordenou, até que ele volte, ele estaria conosco até a consumação do século. Muito obrigado pela atenção.